Essas proxies, durante muito tempo, têm o mesmo fundamento xiita do Irã. Qual é o fundamento xiita do Irã? We're winning this fight. We've taken control. Uma das melhores. E guerra total. O que está acontecendo nesse momento? Bom, vamos lá. Para a gente entender, primeiro precisa entender como é que funciona, né, o Irã como um todo. O Irã, ele tem, como eu já falei, a gente já falou isso em outras lives, mas acho que vale explicação, porque a gente vai ter que chegar no ponto que levou a isso, né? O Irã, ele tem a Guarda Revolucionária Iraniana como o exército, um exército poderoso, não é um exército fraco, tá? Diga-se de passagem. Pelo menos está nítido isso, né? Que não é um exército fraco. O Irã tem, ele é cercado de montanhas, isso é um fator geográfico. O Irã tem muitas etnias dentro dele, uma delas os curdos. Eu quero que vocês gravem isso, que vai ser importante no desenvolver da live, que é um dos planos americanos, inclusive com os curdos. O Irã tem azerbas, enfim, várias etnias, e o Irã é um país persa, não é um país árabe, como eu já falei muitas vezes. O Irã está desde 1979 dominado pelo regime dos ayatolás, que foi a maior revolução xiita da história do mundo. Para quem não sabe, existem duas vertentes. Existem várias, mas vamos dizer, as mais conhecidas, né, são os sunitas e os xiitas. Sunitas representam uns 90% dos muçulmanos e xiitas são 10%. Né? Minoria, né? Acreditam que Maomé não segue, vamos botar simplificando-se. É claro que é muito mais complicado que isso, mas segue uma linha diferente, né, dos sunitas em relação ao profeta Maomé. Uns acham que tem que ser ligado à família dele, outros acham que tem que ser ligado a um genro, enfim, para assumir o poder. Enfim, eu não vou me estender muito nisso. Eu tenho uma análise semanal sobre o Irã aqui também. Para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, vocês olhem para lá. Olhem o que está. Olhem o nosso conteúdo, que o nosso conteúdo é muito explicativo, muito complementar. Mas, voltando aqui, como eu falei, o Irã é a maior nação xiita do mundo. E ele, ao longo do tempo, ele foi fazendo vários, vamos dizer, proxies, que se chama dos exércitos. O que são proxies? São pessoas ligadas, né, ao regime. Ao plano de dominação do Oriente Médio. Não, vamos botar aí, ligadas ao regime, ao exército, tá? Vamos botar assim. Então, plano de dominação. Religiosamente, da mesma forma. E a maioria dessas proxies são xiitas também, obviamente. Quem são essas proxies? Hezbollah no Líbano, né? Era a Síria, com o Bashar al-Assad, que ele não é xiita, mas ele é alauíta, e alauíta é muito próximo, né? Agora o Irã não domina mais a Síria. Hamas, na faixa de Gaza, e a Jihad Islâmica em Gaza. Há uma diferença entre faixa de Gaza e Gaza. Tá? Essas proxies, durante muito tempo, têm o mesmo fundamento xiita do Irã. Qual é o fundamento xiita do Irã? O Irã tem uma interpretação do Alcorão, tá? De que, basicamente, eu já falei sobre isso, mas vou repetir, vejam outro conteúdo. Mas, basicamente, tem um 14º imã, que são como se fosse um profeta, que virá dos céus, certo? E esse profeta, né, ele vai fazer uma luta
do bem contra o mal. Tá? Esse profeta ele liderará o exército, principalmente iraniano, claro, mas todo o exército do mundo árabe contra os malvados. Ao longo do tempo, essas interpretações foram mudando, mas basicamente é isso. Chega ao ponto, né, do Ahmadinejad, que foi morto agora, hein, nos confrontos. Ele chegou a fazer, né, eu já falei isso, vou repetir, chegou a fazer a mesquita dele próxima do aeroporto, ligando, né, o aeroporto a essa mesquita especificamente, fazendo uma estrada, para caso o imã voltasse, né, ou Oman, como vocês quiserem chamar, eu falo imã porque é a pronúncia, voltasse, ele pudesse sair do aeroporto e ir direto para essa mesquita, tá entendendo? E fosse rezar. Então ele já tinha e gastou milhares de dólares para isso. Então isso isso está na Constituição do Irã, tá? Isso não é inventado, isso é o que está na lei do Irã. E claro, existem os profetas. Quem era o profeta agora da vez? Eram vários ayatolás, só que sobrou um. E esse ayatolá era uma liderança, sabe? Que agora ele já faleceu, né? Ele acabou sendo atacado. E a interpretação do Khamenei, basicamente, existiu outro também, o Khomeini e tal, mas vamos falar do Khamenei, especificamente. Era de que tinha que preparar o mundo para a volta desse imã. E como é que é se preparar o mundo? O que seria isso? Destruir Estados Unidos e Israel. Isso está na Constituição do Irã. Aliás, o Irã considera os Estados Unidos mais inimigo do que Israel, pela Constituição. Embora Israel também seja país pecador, país, enfim, absurdamente degenerado, né? Agora, vamos lá. O que acontece agora, né? Depois de ter muitas dessas proxies enfraquecidas, né, do Hezbollah, que entrou de vez na guerra também, depois dos ataques de Israel, depois do enfraquecimento.